Olá pessoal, professor Gustavo do IFPR Laboratório de Telecomunicações. Hoje vamos fazer o laboratório Rede Wireless SMP, interface celular e CGNAT. SMP Serviço Móvel Pessoal, telefonia celular no Brasil. Então nesse laboratório aqui na região em azul a gente vai ter um multilayer como roteador core. Eu vou utilizar o IP público 200.150, você deverá utilizar o seu lá da tabela. Ele vai alimentar aqui um gateway celular que vai distribuir uma rede 3G, 4G do tipo CGNAT, então com IP 100.64. Vou explicar um pouco mais o que seria essa estrutura de rede. E um roteador 829 vai ser utilizado aqui para receber o sinal celular dessa rede CGNAT e criar internamente uma rede NAT para dois computadores. Então esses IPs aqui, tanto do CGNAT como o NAT, podem ser mantidos por questão de norma. Somente aqui que você deverá utilizar o IP da tabela. Então ali no Packet Tracer vou começar a montagem do laboratório. Então eu vou aqui em Switches. Vou pegar o 3650, que é o meu multilayer. Aqui ele está como nome Core. E a rede de celular, então eu vou em Wireless Devices. Esse último equipamento aqui é o meu gateway celular. E aqui tem a representação de uma torre de celular que vai fornecer o sinal 3G e 4G. Seguindo a ideia do laboratório, então a interface Giga 101 vai ser conectada no gateway de celular. Então aqui em conexões, a Giga 101 vem nesse link aqui que é o backbone, também conhecido como backhaul em alguns lugares. E aqui eu vou fazer a ligação do switch multilayer. Então antes disso, nesse equipamento eu vou instalar aqui dois módulos de energia. Ele trabalha com redundância. Esperar ele fazer o processo de boot para configurá-lo. Então vou fazer aqui um no, porque ele está com configuração de fábrica. Enable conft. Como é um multilayer, eu tenho que habilitar o layer 3, então eu vou fazer aqui o comando iproute para habilitar a tabela de roteamento. E aí eu vou na interface Giga 1/0/1 para fazer as configurações. Vou colocar aqui description SMP01, indicando que esse link vai para minha operadora de celular 01 aí. E aqui tem algo importante: se eu fizer o endereço de IP, então 200.152.255.255.255.252, lembrando que esse endereço de IP é um link ponto a ponto /30. Ele segue esta distribuição aqui. Então eu vou dividir o endereço onde os 30 primeiros bits vão ser utilizados para a rede e os dois últimos para host. Eu estou utilizando a primeira subrede, então eu vou ter essa estrutura aqui. O endereço de rede é 0, o broadcast é 3, o 2 eu vou utilizar aqui no meu multilayer, e o endereço 1 eu vou entregar para o meu gateway de celular via DHCP. E daí lembrando que a máscara então ela vai ficar com o final 252. Então aqui no multilayer, se eu fizer esse comando ipaddress, endereço IP e máscara, ele vai dar este erro, porque por padrão a interface ela vem no layer 2, então eu tenho que habilitar o layer 3 nela com no switch port. Ela vai reiniciar. E agora sim, vou até aproveitar aqui com a seta para cima, o último comando. E agora aceitou o IP. E no shut para subir a interface. Agora eu vou fazer um exit e vou criar aqui o meu DHCP. Então IP DHCP pool SMP01, aí o nome da minha rede. Network, o endereço da rede, então 200.150.0.
espaço máscara, final 252. Default router, estou usando o tab aqui para completar. E agora vem o gateway padrão, que neste caso aqui é o mesmo endereço da interface que eu configurei anteriormente, 200.152. O DNS também vai ser redirecionado para o gateway. E aí está configurado o meu multilayer. E um WR para salvar ele aqui. Então ele vai entregar o link aqui para o meu equipamento gateway de celular. Esse gateway de celular tem essa interface backbone. Repare que ele já pegou o endereço 1 ali /30, então ele está já em pleno funcionamento. E aqui ele vai ter interfaces coaxiais para as torres de celular. Hoje em dia a maioria desses links já é com fibra ótica. Então eu vou colocar aqui na torre 1. Conforme o laboratório aqui é a SMP01. E nessa estrutura aqui agora eu vou ter que fazer o CGNAT. Só vou deixar identificado aqui igual ao laboratório. Então esta daqui é a minha rede core. E aqui na sequência eu vou ter a rede de celular, em amarelo aqui. E conforme a estrutura ali do laboratório, então eu vou ter que trabalhar com esse endereço 100.64/10. O porquê desse endereço? Então ele vem da questão da norma. Aqui tem uma estrutura dos equipamentos da Cisco. Então o Cisco, por exemplo, o ASR, família 5000. Então ele tem esse core que tem a comunicação com a internet. E ele permite gerenciar vários pontos de acesso e células para rede 3G, 4G, rede de celular. E também tem conectividade com controladores wireless para comunicar com os pontos de acesso sem fio. Então é uma da opção aí da linha da Cisco. Não tem no Packet Tracer no nosso simulador, então a gente vai utilizar justamente aquele equipamento genérico e o multilayer para gerenciar toda a rede ali. Seria essa a nossa estrutura que começou a ser implementada. Então esse aqui faz o papel do ASR e aqui o nosso roteador principal. Aqui, como eu comentei, essa rede CGNAT, ela foi normatizada em 2012 por essa RFC 6598. Ela foi criada devido à escassez de IPv4, que seriam os nossos IPs públicos. Então a operadora ela pode agora fazer o NAT para os assinantes. Contudo, a gente tem um problema aí de norma, porque agora se o meu assinante resolver fazer também uma rede NAT, e ele vai utilizar os IPs privativos ou 10, ou 172, ou 192 ou 68, se a operadora utilizasse o mesmo endereço privativo que ele, a tradução de endereço não ia funcionar. Então a RFC veio para resolver esse problema. As operadoras elas podem fazer o NAT desde que trabalhem exclusivamente com esse IP 100.64. E aí o assinante ele vai receber isso e vai ter um NAT na rede dele. Aqui, por exemplo, se eu pegar o celular, o smartphone, receber o sinal de celular e fizer aquele hotspot Wi-Fi, normalmente ele vai receber um endereço NAT da operadora, um CGNAT 100.64, e ele vai internamente utilizar aí o endereço 92.168, 15, às vezes 40 na versão do Android, às vezes é possível trocar dependendo do aplicativo, mas sempre respeitando os endereços privativos. Então aqui na RFC ele vai trazer isso. Então aqui no final dela vai poder ser utilizado o endereço 100.64/10, que basicamente, se a gente for analisar, é a segunda sub-rede dessa estrutura. Lembrando que o 100 por padrão ele é um endereço do classe A, ele é um /8. Então os meus 8 primeiros bits aqui eles são constantes, segue essa sequência binária. E agora eu vou pegar os próximos dois e reservar. O importante é que para manter a rede 100.64,
eu tenho que fixar esses 10 primeiros bits aqui. Então, se eu fizer a distribuição completa ali, quando eu pego a rede classe A e empresto mais 2 bits, eu teria essas 4 subredes aqui. Então, a 100.0, 100.64, 100, 128 e 100.192. Foi padronizado que a segunda subrede, somente ela, vai ser usada para o CGNAT. Então, os 10 primeiros bits aqui, eles vão ter que manter esta sequência. Lembrando aí que eu posso aumentar essa máscara, posso deslocar para um /11, /12, 13 até um /30. O importante é só respeitar os 10 primeiros bits. Se eu manter no padrão /10, então eu vou ter aqui 4.194.302 usuários, o que uma rede com essa ela fica muito extensa. Então normalmente a gente costuma aumentar o valor dessa máscara. Os endereços aqui de host vai ficar 100.64.0.1 e o final seria o 100.127.255.254, e é justamente este que eu vou usar no laboratório para configurar lá no meu gateway celular. E aqui, por exemplo, eu peguei o meu celular, dei um print aqui da tela, eu conectei na rede da Vivo 4G, está aqui com LTE. E ele recebeu nesse dia o endereço aqui, ó, 100.9894.176. Repare que essa primeira faixa aqui, ó, 100.98, ela está dentro da nossa subrede, que fica aqui, ó, entre os 98, fica entre 64 e 127, que é o que acontece normalmente na nossa rede aí de celular. Então vamos fazer aqui primeiro a configuração dos equipamentos para celular e depois a gente vai para o 829 para fazer o assinante com a rede NAT. Então aqui eu tenho o meu gateway de celular. Eu vou configurar ele aqui em config. Então o backbone ele já está com o DHCP, inclusive já recebeu ali do multilayer que eu tinha configurado. Aqui na Cell Tower, que seria a torre de celular, então eu vou colocar o último endereço da minha rede CGNAT, então seria o 100.127.255.254. E lembrando aqui também da minha máscara, como é um /10 aqui, então se eu for converter em decimal vai ficar 255 devido aos 8 primeiros bits. E aqui o segundo octeto vai ficar com 192. Então eu vou mudar aqui na máscara de subrede para 255.192.0.0. Aqui na torre de celular, no simulador, é recomendado a gente deixar com esse nome padrão, porque em algumas versões pode apresentar algum problema. Então aqui ele vai estar como PT celular, Packet Tracer celular, que é o nosso provedor. Então eu vou manter assim. Se eu vier aqui em End Devices, então eu vou pegar aqui o smartphone. Então tem 2 nesse laboratório aqui. Então olha, ele já vai se conectar aqui com a minha rede de celular. Claro que aí tem a questão do chip, que o assinante tem que comprar, então tem que contratar isso com a operadora. Aqui no Packet Tracer, se eu quiser trocar, eu vou vir aqui nessa interface e mudar o nome, mas a gente vai deixar aqui o padrão do simulador, então Packet Tracer celular. E aí ele já recebe um IP CGNAT. Então ali na interface 3G 4G, repare que ele pegou 100.64.0.100 e ali o próximo 100.64.0.101. Se eu for testar aqui, então eu vou pegar o pacote TCP, vou pingar ali para a operadora. Repare que o primeiro ele vai perder por causa da tabela ARP, o segundo em diante ele está se comunicando normalmente ali. Então pegar aqui o segundo smartphone e fazer também, já para habilitar a nossa tabela ARP ali.
Aqui tem uma restrição. Se eu pegar do meu switch core, que tem um IP público, e fizer o ping para o smartphone, reparem ali que ele vai ficar falhando. E não é questão de roteamento, tabela ARP, aqui é devido ao NAT. Então lembrando que o meu gateway celular aqui, ele faz o processo de tradução de endereço, então eu não consigo disparar de fora de uma rede NAT para dentro, somente de dentro da rede NAT para fora, devido justamente a esta restrição. Então eu teria que fazer aqui uma tradução, uma abertura de porta para pegar e poder permitir esse acesso externo, que é a nossa principal limitação. Mas isso não vai ser o caso aqui, não é comum fazer isso nas operadoras, porque são muitos assinantes. E lembrando que portas aí a gente tem um limite de até 65.535, 36 se for considerar zero, e ainda tem limitação, porque algumas delas são regulamentadas e privativas ali. Bom, seguindo aqui a ideia do laboratório, então daí agora a gente vai para esse último assinante. Ele tem um roteador 829, então ele tem uma interface celular, esse roteador. E aqui ele vai ter um conjunto de interfaces Giga, que vão estar todas associadas a VLAN 1, que vai ser o gateway da minha rede local. Então vamos aqui em Network Device, roteador 829, que vai ter 2 computadores. E eu vou conectar aqui a interface Fast na Giga 1 e Fast na Giga 2. Então esse aqui é o layout do roteador 829. Ele vem aqui com espaço justamente para inserir o chip da operadora, que seria para essas antenas aqui, as interfaces celular. Ele tem 2, então uma principal e auxiliar. Essas outras aqui elas são para rede Wi-Fi, que não é o nosso caso aqui desse laboratório. E aqui vem as interfaces físicas. Então essa Giga 0 aqui seria o WAN para a rede cabeada, que iria com a operadora para fazer a tradução de endereço. E essa aqui é da minha rede local, que eu estou utilizando 2. Então todas elas vão estar associadas aqui na VLAN 1. E o que vai ser feito basicamente é novamente um NAT, só que agora da minha rede cabeada para a minha rede de celular. Então vai ser feita essa tradução de endereço ali. Aqui tem algumas considerações. Então aqui, devido ao elevado tempo de latência, essa comunicação do meu modem roteador com a operadora, a negociação de IP aqui, por exemplo, vai utilizar o protocolo ponto a ponto. Nesse protocolo PPP a gente vai ter aí a questão da autenticação de segurança também, que vamos ter que configurar. E a operadora aqui ela vai fornecer esse endereço IP, que vai ser um CGNAT, mas ele é exclusivo do meu assinante. E para fazer isso, então eu vou ter que criar um NAT para a rede interna também. Então eu vou ter um NAT dentro de outra rede NAT para poder trabalhar. Lembrando que isso gera lentidão, mas com IPv4 é o único método de acesso que a gente tem aí disponível. Então o que vamos fazer aqui na sequência é seguir esses passos aí. Então primeiro eu tenho que criar aqui um perfil para a minha conexão de celular. Então eu vou fazer aqui celular, a interface nesse caso a 0. Aqui no simulador ele só suporta o GSM, então vou colocar esse daqui. Aí perfil, criar, eu posso criar até 16 perfis de conexão, aí depende das operadoras que eu tenho, da localização. Na sequência aqui vem justamente o nome do meu provedor, autenticação e aqui o usuário e senha. Isso tem que estar configurado lá na minha operadora, que é o que eu vou fazer aqui na sequência. Então vou vir aqui no meu gateway celular, em serviços,
Aí aqui eu vou ter a autenticação. E aqui vai ser colocado SMP01 e senha 123, seguindo a ideia ali do laboratório. Traz justamente essa sequência. Então a gente manteve ali no exercício 1 o CGNAT e o NAT do roteador das nossas redes, no roteador core o IP público. Então agora o exercício 2 eu acabei de configurar aqui o usuário e senha. Então para minha interface coaxial, e agora na sequência eu vou aqui para o 3, que é justamente fazer essa conexão GSM ali. Então aqui no roteador 829, em CLI interface de linha de comando, vou fazer aqui enable celular 0 GSM perfil. Aqui se eu fizer um ponto de interrogação ele vai me mostrar as opções. Então ó, criar perfil, aí o número do perfil, então eu vou utilizar aqui o primeiro mesmo. Aqui o nome, o pessoal costuma utilizar justamente o termo APN, então que seria a abreviação aqui que ele aparece, o nome do ponto de acesso. Então PT celular com 2 L's aqui. Na sequência ali eu vou ter a autenticação da operadora. E agora vem o nome SMP01 e aqui a senha, que foi a senha 123. Então ele vai até reiniciar a interface celular. Reparem que ele já estabeleceu aqui uma conexão com a operadora, mas ele ainda não pegou IP. Então que seria ali na interface celular 0, porque eu tenho que fazer o restante das configurações, mas o modem já conseguiu receber o sinal. Daí agora vem o IP e a autenticação na rede. Então para fazer isso agora eu vou ter que fazer aqui a criação do NAT. Então eu vou ter a minha VLAN 1 sendo traduzida para a interface celular 0. Então minha VLAN 1 é a interface inside, celular 0 é outside. Então primeiro eu vou criar esse NAT para depois fazer a configuração aí das interfaces. Só até ele caiu novamente aqui justamente porque não recebeu IP. Então conft ipnat inside source list 1 interface, minha interface de saída celular 0 overload. Então esse é o comando do NAT que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer a tradução da interface inside para celular outside, uma lista dinâmica, e eu vou utilizar uma série padrão aqui que seria 1. E a série padrão eu vou criar na sequência. Então lista de acesso 1, permitir IP aí de qualquer origem, que é a lista simplificada. Lembrando que esta numeração aqui que eu tenho que seguir a mesma aí para o NAT. Bom, na sequência vou fazer agora as interfaces celular. Então eu vou entrar na interface celular, vou colocar aqui ela como outside e colocar para ela negociar o IP via protocolo ponto a ponto e fazer um no shut para subir ela ali. Então interface celular 0 IP NAT outside, que ela é a saída do nosso NAT. IP address vai ser negociado. E aqui eu já vou reiniciar ela. Então vou fazer um shut no shut para habilitar. Exit aqui. Na sequência eu vou fazer aqui a interface VLAN 1. Lembrando que a VLAN 1 ela vai agrupar esses meus dois computadores aqui, que são as minhas redes internas. Então seria essa estrutura de rede aqui, que tem 4 interfaces, e ela vai ser justamente o gateway
da minha rede local. Só deletar aqui. Pronto. Então, salvando aqui. E agora vamos seguir com as configurações. A minha rede local aqui, ela vai ter um endereço privativo, NAT também, então ela vai ser IP NAT Inside. Ela está na parte de dentro. Vai ter o IP fixo 192.168.0.254. Aqui a máscara classe C, então barra 24, 255, 255, 255.0. E no shut para subir a minha interface. E exit ali. Aqui também eu vou ter que criar a rota padrão, que vai ser a minha interface outside do NAT, a celular 0. Então vou fazer aqui IP route 4 zeros, espaço 4 zeros, espaço celular 0 na interface. Ele vai dar essa mensagem, porque quando eu aponto o gateway para uma interface, até o roteador se localizar pode ter um certo impacto, mas como IP é dinâmico eu tenho que fazer desse jeito. E aqui eu vou criar o DHCP para a minha rede local. Então IP DHCP pool, rede local, network, endereço da minha rede local 92.168.0.0, a máscara barra 24. O gateway é o endereço da minha VLAN, então seria o 0254. E o DNS também estou utilizando aqui o mesmo endereço. E um end WR aqui para salvar. E aí está configurado o meu roteador 829. Então, packet tracer celular. Aqui ele ainda demora para pegar um pouco de IP na interface celular. Os computadores aqui, vamos já testar o DHCP. Então vou aqui em desktop, IP DHCP. Aqui a rede local, não depende da conectividade externa, então deu sucesso ali. No segundo aqui também. DHCP, pegou o endereço 2. Então aqui estão pingando entre eles. Aqui a conectividade externa ainda que está demorando um pouco. Aqui no meu gateway foi configurado SMP01 senha 123. Vou habilitar aqui o modem de volta, só para acelerar a conectividade. Então celular 0 a interface, GSM, profile create 1. Na sequência aqui PT celular 1, que é o nome do provedor. Autenticação que eu configurei, então SMP01 e senha 123. Então aqui ainda ele não conseguiu estabelecer a comunicação, ele derrubou a interface modem. Então eu vou fazer o mesmo comando aqui, todo o perfil para habilitar novamente.
Mudou aqui a interface para app. Aqui ele reconheceu então a torre de celular SMP01. Aqui a autenticação também está correta. Aqui em domínio eu vou manter o mesmo nome aqui, provedor e domínio. Então ele ativou agora aqui. Então ele vai aparecer essa interface celular foi ativada. Vamos ver aqui a interface mode para app. Eu vou entrar na interface aqui novamente e vou fazer o reboot manual. Então nesse caso aqui a interface celular 0. Eu vou fazer aqui um shutdown nela e no shut para habilitar. E agora sim, então reparem ali que ele recebeu o IP. Esse processo acaba sendo bem complicado aí de conexão. De uma vez estabelecido, ele vai funcionar. Então eu tentei fazer a interface modem, que faz toda a conexão com a operadora, e depois a interface celular. Então repare que ele recebeu o endereço 100.64.0.102. Eu também coloquei aqui no simulador o domínio, então como o mesmo nome, que também em algumas versões isso tem dado problema. E a princípio agora todos estão navegando. Então se eu pegar aqui o ping e disparar do computador para a operadora, primeiro ali pode ser tabela ARP, do segundo em diante, ó, sucesso. Então está navegando, tanto o primeiro computador quanto o segundo. Reparem que daqui para o smartphone, então se eu ficar disparando aqui, ó, PC0 para esse smartphone, ele perdeu o primeiro por causa da tabela ARP, depois deu sucesso, porque aqui eu estou numa rede NAT pingando para fora. Mesmo isso aqui sendo uma rede NAT, o destino aqui ele vai alcançar, porque a tradução do endereço é feita somente aqui no 829. Então ele joga para cá, é feita a tradução do endereço, vem para o celular que está na mesma rede dessa interface e o pacote retorna. Então eu não tenho nenhuma restrição. Agora, em compensação, se o meu core aqui quiser tanto chegar no meu smartphone quanto no meu computador, ele não vai conseguir. E aqui no computador, pior ainda, se por exemplo isso aqui for um servidor web, porque eu tenho que fazer duas aberturas de porta, porque é feito um NAT aqui, nessa tradução da rede 100.64, e além disso é feito um NAT nesse roteador. Então aí é outro problema de ter uma rede NAT dentro de outra rede NAT. Então a gente tem essas limitações. E para finalizar, lá no laboratório, tem alguns comandos adicionais aqui que ele vai pedir. Então a gente criou o servidor de HCP, aqui o exercício 5, a rota padrão. Então vou fazer o SHIP route. E aqui ele vai pedir para eu pegar o e-mail, que é o número do meu modem celular, que é o que mais importa aí na nossa rede, principalmente se for falar de segurança. Então vou fazer aqui um end SHIP route para ver a rota. Reparem que a rota padrão é a interface celular, que ele estabeleceu conexão. E aqui se eu fizer show celular 0 hardware, então ele vai me mostrar uma série de informações do meu modem. E este daqui, então é o e-mail 357.115.041.370.946. E ele é o mais importante porque é ele que faz toda a autenticação lá com a minha operadora. Então se acontecer, por exemplo, de o equipamento for roubado ou tiver que bloquear ele, então é esse número que eu passo. Isso entra lá numa lista da operadora e ele não consegue acessar mais aí a internet. Aqui vai aparecer a questão do modem, então ele está online, a temperatura do modem, uma série de informações de hardware. Se vocês fizerem aqui esse comando show celular 0,
que é a interface aqui que eu estou utilizando em ponto de interrogação. Então ele vai ter várias informações, desde a rede, as conexões, até a localização, aí depende do modem que eu tenho disponível. Questão de segurança, rede de sinal, então todas as informações da rede aí de celular. Vou fazer um WR aqui para salvar. E é este o laboratório. Até a próxima e tchau.